E depois de 2 semanas de muita negociação, finalmente o relatório final da Conferência do Clima da ONU foi aprovado e o presidente da COP26, Alok Sharma, anunciou o Acordo do Clima assinado por cerca de 200 países membros. A enviada especial a Glasgow, a Denise Dorice, fala com a gente agora ao vivo. Denise, boa noite. Conta pra gente, existiu uma modificação de última hora no texto, pedida solicitada pela Índia. Conta pra gente os detalhes. Bem-vinda. Olá, Muriel. Exatamente, inclusive sobre esse assunto que o presidente da COP26, o ministro britânico Alok Sharma, está nesse momento falando com a imprensa. Ele está bem aqui atrás de mim, nesse monte de gente aqui. Ele está dando atualizações e comentando o desfecho da COP26. Então, sobre essa questão da linguagem, sobre os combustíveis fósseis, ele disse que o pulso de manter o aquecimento ao limite de 1,5 graus está fraco e que no futuro nós vamos ser julgados se vamos cumprir ou não o que prometemos aqui neste momento. Ele se emocionou com essa questão da cláusula do carvão, disse que a linguagem não foi a que queríamos, não foi a desejada, mas foi a que todos concordaram. Então vamos explicar para quem não acompanhou. Essa cláusula com menção aos combustíveis fósseis é uma cláusula inédita e é considerada histórica. É a primeira vez que num acordo, um pacto de conferência do clima, existe a menção direta aos combustíveis fósseis como responsáveis pelo aquecimento global. Então isso foi muito comemorado quando isso entrou no texto. Porém, hoje as negociações atravancaram quando houve muita pressão da Índia e também da China, mas principalmente da Índia, para que essa linguagem fosse atenuada. Então, o texto original dizia que os países se comprometeriam, aqui no Pacto de Glasgow, a gradativamente abandonar, interromper o uso do carvão como combustível e também os subsídios à indústria do petróleo, os combustíveis fósseis. No entanto, a Índia, que tem 70% de sua matriz energética dependente do carvão, fez essa pressão para que a linguagem mudasse de interrompesse o uso para diminuísse o uso gradativamente. Então, no fim, essa cláusula ficou escrita mais ou menos como os países se comprometem a acelerar a redução do uso do carvão. Então, é algo que foi visto como um esvaziamento dessa cláusula, quer dizer, ela existe, mas, claro, bastante enfraquecida e deixa em aberto também o prazo que isso tem que acontecer e o ritmo que isso tem que acontecer. Então, claro que há alguns países que têm mais dificuldade para fazer essa troca energética, mas, claro que também com essa mudança, os especialistas dizem que o acordo perde um pouco de sua força. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também se pronunciou. Ele disse e comemorou o fim da COP26, o acordo, disse que houve passos importantes, mas não suficientes e também fez menção aos combustíveis fósseis, pedindo o fim do uso desse tipo de combustível. E a ativista climática Greta Thunberg também tuitou, ela que esteve aqui em Glasgow, participou dos protestos, ela que lidera esses protestos, também criticou bastante, disse que a menos que a gente alcance cortes imediatos e drásticos nas emissões, não estaremos tendo sucesso na batalha contra a crise climática. Foi realmente algo de bastante descontentamento de muitos países. E agora há pouco, Muriel, eu conversei com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele saiu da plenária, ao final, e conversou aqui com a gente. Ele disse que para o Brasil o acordo foi positivo porque houve principalmente a aprovação da regulação do mercado de créditos de carbono, que foi uma das principais bandeiras que o Brasil trouxe, o artigo 6 lá do Acordo de Paris, que também é um projeto brasileiro, e aqui teve essa regulação em parceria com o Japão e foi aprovado. Então, o ministro estava bastante contente com o desfecho dessa COP, justamente por causa dessa questão do crédito de carbono, porque o Brasil é um potencial exportador de crédito para os países que poluem mais. É com vocês. Denise Dorice, direto de Glasgow, na Escócia. Parabéns pela cobertura, pelo trabalho, acompanhando a COP26 nas últimas 2 semanas. Denise Dorice e também Flávia Duarte.